Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 5 Minutos da Bíblia. Toda semana tem vídeos novos repletos de curiosidades, então não esqueça de apoiar o canal deixando seu like e ativando o sininho para ser avisado assim que sair vídeo novo. A Bíblia registra alguns suicídios. Em 1 Samuel capítulo 31 versículos 1 a 5 fala de Saul que foi gravemente ferido em uma batalha. Assim ele pediu que seu escudeiro o matasse para que ele não caísse nas mãos de seus inimigos. Seu escudeiro negou matá-lo. Então o próprio Saul se lançou sobre sua espada e seu escudeiro, vendo aquilo, fez o mesmo. Outro relato de suicídio na Bíblia está registrado no livro de Mateus capítulo 27 versículo 5, onde mostra que Judas também sucumbiu ao desespero e se matou enforcado após trair Jesus e se arrepender. Então surge a pergunta: tirar a própria vida é um pecado imperdoável? É o que você vai ver no vídeo de hoje. O livro de 1 Coríntios capítulo 6 versículo 10 diz que Deus odeia o assassinato e Salmos capítulo 36 versículo 9 que a vida é sagrada. Isso deixa claro que tirar a própria vida, de fato, é um pecado. O suicídio não é um pecado imperdoável, o único pecado imperdoável é aquele cometido contra o Espírito Santo. Eclesiastes capítulo 13 versículo 14 diz que Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Se o pecado fosse imperdoável, Deus não precisaria julgá-lo, não é mesmo? A Bíblia diz ainda que Deus é amor, e que julgará com amor cada caso. Podemos aprender do exemplo de Davi em 2 Samuel capítulo 11 versículo 15 que mostra que Davi planejou a morte de Urias para ficar com a esposa dele Batseba. Ele escreveu na carta: coloquem Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recuem e o deixem sozinho, para que ele seja ferido e morra. Vimos que Davi fez algo que Deus odeia, pois foi claramente responsável pelo assassinato de Urias. No entanto, após ser julgado por Deus e pagar pelos seus pecados, ele foi perdoado. Devemos lembrar que o suicídio é uma doença cientificamente provada, e que a depressão não é falta de Deus, pois até mesmo servos do passado se sentiram deprimidos. Além disso, como vimos, o direito de julgar pertence a Deus. Isso quer dizer que não podemos tomar o lugar de Deus ao julgar alguém que se suicidou, muito menos tentar adivinhar se ela será ou não salva. A Bíblia até nos alerta para que não julguemos para não sermos julgados. A Bíblia fala de pessoas fiéis a Deus que quiseram morrer. 1. Elias. Quem era ele? Elias era um profeta corajoso. Mas, às vezes, ele também se sentia desanimado. Tiago capítulo 5 versículo 17 diz que Elias era um homem com sentimentos iguais aos nossos. Por que ele quis morrer? Em certa situação, Elias se sentiu só, com medo e inútil. Ele implorou: Deus, tira a minha vida, registrado no livro de 1 Reis capítulo 19 versículo 4. O que o ajudou? Elias contou a Deus exatamente como estava se sentindo. Como Deus o encorajou? Deus mostrou que se preocupava com Elias e deu a ele várias demonstrações do seu poder. Deus também garantiu para Elias que ele ainda era útil. Além disso, Deus deu a ele um ajudante bondoso e qualificado. 2. Jó. Quem era ele? Jó era um chefe de família rico que adorava a Deus fielmente. Por que ele quis morrer? A vida de Jó mudou de repente, e muitas coisas ruins aconteceram com ele. Ele perdeu toda a sua riqueza. Todos os seus filhos morreram em um desastre. Ele teve uma doença terrível. Por fim, ele foi acusado falsamente e de maneira cruel de ser o culpado de todas essas coisas ruins. Jó disse: detesto a minha vida, não quero mais viver. Registrado em seu próprio livro capítulo 7 versículo 16. O que o ajudou? Jó orou a Deus e também conversou com outros. Ele foi encorajado por um amigo bondoso, Eliú, que o ajudou a ver a sua situação de maneira equilibrada. Mas, acima de tudo, Jó aceitou a ajuda e o conselho de Deus. 3. Moisés. Quem era ele? Moisés foi o líder do antigo povo de Israel e um profeta fiel. Por que ele quis morrer? Moisés tinha muito trabalho para fazer, era constantemente criticado e se sentiu esgotado. Daí, ele clamou a Deus: por favor, mata-me agora mesmo.
Isso está registrado no livro de Números capítulo 11 versículos 11 e 15. O que o ajudou? Moisés contou para Deus como estava se sentindo. Deus ajudou Moisés a aliviar sua carga de trabalho e a diminuir o estresse. Será que a Bíblia pode ajudar alguém com depressão? Sim. A Bíblia vem de Deus, que consola os desanimados, conforme diz 2 Coríntios capítulo 7 versículo 6. Embora a Bíblia não seja um livro sobre saúde mental, ela já ajudou muitos a superar pensamentos suicidas. Os conselhos práticos encontrados nela podem ajudar. Por isso separamos alguns conselhos que a Bíblia dá. 1. Fale sobre seus sentimentos. Provérbios capítulo 17 versículo 17 diz que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. O que esse versículo quer dizer? Que nós precisamos da ajuda de outros quando estamos lutando contra pensamentos ruins. Se não falar com outros sobre o que está sentindo, você pode chegar ao ponto de não conseguir mais suportar esses sentimentos negativos. Mas, se você se abrir com um amigo, esses sentimentos podem ficar mais fracos e você talvez até consiga ter um ponto de vista diferente da sua situação. 2. Procure ajuda médica. Mateus capítulo 9, versículo 12 diz que os doentes precisam de médico. Devemos procurar ajuda médica quando estamos doentes. Pensamentos suicidas podem ser um sintoma de uma doença mental ou emocional, e assim como no caso de uma doença física, não temos por que nos envergonhar disso. Doenças mentais e emocionais podem e devem ser levadas a sério e tratadas. 3. Lembre-se que Deus se importa com você. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7, não se vendem 5 pardais por 2 moedas de pequeno valor. Contudo, nem mesmo um deles é esquecido por Deus. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. 4. Ore a Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. 5. Pense na esperança da Bíblia para o futuro. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 versículo 19, temos essa esperança como âncora para nossa vida, tanto segura como firme. O que esse versículo quer dizer? Que suas emoções podem passar por altos e baixos, assim como um navio que é sacudido por uma tempestade. 7. Lembre que seus sentimentos e suas circunstâncias mudam. A Bíblia diz no livro de Tiago capítulo 4, versículo 14, vocês não sabem como será a sua vida amanhã. O que esse versículo quer dizer? Que um problema sério, até aquele que você acha que não tem solução, pode ser temporário. Não importa quão desesperadora a sua situação possa parecer agora, ela pode mudar amanhã. Por isso, procure maneiras de lidar com ela. É provável que essa situação ruim mude com o tempo, mas não tem como mudar um suicídio. E se um amigo ou pessoa próxima disse que quer morrer? Leve a sério qualquer comentário sobre pensamentos suicidas. Incentive seu amigo a falar e a pôr para fora o que ele realmente está sentindo. Quando as pessoas falam sobre os seus pensamentos suicidas, é menos provável que elas cheguem ao ponto de realmente se matar. Ouça com atenção. Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar, é o que diz o livro de Tiago capítulo 1 versículo 19. Tente entender que a angústia e a depressão podem levar alguém a falar palavras impensadas. Então, se um amigo diz algo impensado ou ofensivo, mantenha calma e não fique magoado. Mostre amor. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 17 versículo 17 que o verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Você não pode fazer com que os problemas e pensamentos suicidas do seu amigo desapareçam. Mas você pode dizer a ele que o ama e que está disposto a ajudar. Embora Deus valorize muito a vida, Ele está pronto para perdoar aqueles que já tiveram pensamentos suicidas. Ele sabe que muitos que tentaram se matar não queriam morrer, só queriam acabar com a dor que estavam sentindo. Então, Deus pode ajudar, mesmo se o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, é que diz 1 João capítulo 3 versículos 19 e 20. Gostou do nosso vídeo? Não esquece de apoiar o nosso canal no botão inscrever-se. Até logo!